Bom dia, boa tarde, boa noite. O Observatório da Mulher está aqui de volta. Como a gente não sabe nunca que horas vai ser assistido, vale todos os cumprimentos, não é? E hoje nós temos o professor Reinaldo Reis, que vai nos falar da discussão sobre volta ou não volta às aulas, os problemas e as questões todas que estão aqui colocadas e na ordem do dia. Reinaldo, você quer se apresentar um pouco mais, ou, por favor? Não, acho bacana, acho que você deu conta aí. Professor da Então, Escola Pública Municipal, né? E uma honra estar aqui com vocês, né? Raquel, Mauro, e é isso, professor da Escola Pública, né? Que está aí lidando com essa realidade que está difícil, né? Bem difícil. uhum. Bom, na Assembleia da ADUSP, Associação da USP, eles aprovaram a paralisação da USP no dia 23, portanto, faz alguns dias atrás. Mas, na verdade, aqui, em termos de escola, como é que está? É só a USP mesmo? É, só a USP. A gente, na verdade, a gente acabou de sair de uma greve longa, difícil, né? Que, assim, infelizmente, ela foi parcial, né? As vitórias foram parciais, porque eu diria assim que a greve foi importante para o período mais dramático da pandemia, a gente conseguiu com que não houvesse, né? Mesmo o governo insano querendo que as escolas voltassem, a gente resistiu. Então, eu acho que a gente conseguiu, com a greve, preservar muitas vidas, né? Tanto dos profissionais como das famílias. Então, essa Uhum. foi a tônica. E a gente conseguiu também retardar essa volta presencial 100%, que já havia sido aventada ainda durante o período mais crítico da pandemia, né? Sim. Então, que deixa claro que, assim, os governantes, eles não têm... É intencional, em parte, a gente acha que é intencional, mas, assim, não consegue mensurar a gravidade do problema, né? Que Uhum. uma escola funcionando nesse período crítico de pandemia, né? Onde Uhum. as trocas são muito grandes, né? Você tem uma circulação muito grande de pessoas, né? A escola funcionando na sua plenitude, são milhares de pessoas, né, circulando, né? Desde os profissionais, alunos, os pirueiros, que, né, toda aquela rede de assistência que fica em torno, né? Enfim, então é Uhum. gravíssimo. Agora, a PUESP parece que teria conseguido uma liminar na justiça que determinasse o retorno depois de 14 dias da segunda dose de vacina contra o Covid-19, né? Que seria o período para que o sistema imunológico crie uma resposta de imunidade, né? Segundo os especialistas. Conseguiu isso ou não? Porque, na verdade, as escolas estão abertas, não é? Sim, as escolas estão abertas, estão funcionando. Uhum. Infelizmente, não, né? Alguns, por conta, como eu falei, né? Porque no meu caso, da escola pública municipal, o nosso principal sindicato aqui é o SIMPEM, né? Então, a greve permitiu que parte, inclusive quando eu falei que foram vitórias parciais, uma das vitórias foi essa, quer dizer, garantir pelo menos que os profissionais de educação entrassem na fila de vacinação, né? Uhum. Porque eles estavam provocando, querendo que nós voltássemos sem a vacina, né? Então, um dos condicionamentos da luta, uma das pautas da greve era essa, né? Que a gente pudesse, então, ser vacinados para que a gente pudesse voltar, né? E entendendo que isso seria o mínimo, né? Mesmo sabendo do risco também das crianças, porque, assim, a gente queria que a escola só voltasse quando toda a população tivesse sido vacinada, porque a gente vem apontando que as escolas, mesmo com a pandemia iniciada no ano passado, a gente já apontava que as escolas, né, de modo geral, elas não estavam preparadas para funcionar durante uma pandemia, né? Mesmo com protocolo, mesmo com esquema de rodiziamento, que é o que está acontecendo agora, né? E por quê? Porque elas são escolas muito antigas, muitas têm problemas de ventilação, né? E hoje a ciência deixa claro que a questão da ventilação ela é chave, né? Assim, a principal forma de contaminação é pelos aerosóis. Então, você estar num espaço, num ambiente onde você não tem uma circulação que funcione de fato, isso é gravíssimo, né? E a gente continua nessa situação, né? Eu posso citar um caso
né, prático, assim. Na minha escola, agora, essa semana, teve uma professora que acusou o Covid, precisou ser afastada. Então, a gente continua num estado de tensão muito grande, né? Uhum. Uau! E vocês, na verdade, teria que, eventualmente, receber até 100% dos alunos, desde que conseguisse respeitar o distanciamento de 1 metro entre os estudantes. E as fotos, as imagens que eu tenho visto, na verdade, é um distanciamento maior, mas não cabe 100% dos estudantes. Vocês estão dando aula virtual e presencial também? Exatamente, Raquel. Uau! Esse é outro absurdo, né? Quer dizer, como é que nós estamos fazendo? A gente conseguiu também, como resultado aí da luta, a gente conseguiu que não houvesse o 100% todos os dias. Então, nós estamos fazendo um esquema de rodízio, né? Então, assim, a oferta 100%, mas no esquema de rodízio. Então, cada aluno vai 2 dias para a escola, e 2 dias ele fica em trabalho remoto. Só que agora a gente está sendo forçado a colocar, assim, na nossa escola, a nossa organização para dar conta disso, deixou um dia exclusivo, um período exclusivo para a gente poder trabalhar no remoto, né, para atender esses alunos que quando eles não estão na escola. Só que, pasme, né, a diretoria de ensino não está permitindo esse tipo de organização. Então, o que ela quer? Ela quer que a gente use o tempo de formação, o tempo de preparação de aula para dar aula no remoto. Ou seja, o tempo que a gente teria para preparar a aula. Então, assim, eles não estão, na verdade, preocupados com a qualidade da educação, com o atendimento. Eles querem que, forçadamente, eles querem que tenha um atendimento 100% na escola. Por quê? Porque eles não conseguiram garantir aquilo que era o mínimo, que é, assim, dar acesso para os alunos no remoto. Então, houve até compra de equipamento, mas equipamento muito ruim, de péssima qualidade, e assim, a gente sabe que a questão da internet era um problema, que a gente já apontava lá atrás, no ano passado. Já no início da pandemia, a gente falou, olha, para a gente poder dar conta, a gente precisa resolver uma questão que é estrutural, que é a questão da internet. E em nenhum momento o governo sentou para discutir com os profissionais de educação, que é que conhece a realidade, quer dizer, quem está no chão, né, que sabe que tipo de soluções seriam mais factíveis aí, né? Em nenhum momento foi feito isso. Foi empurrado goela abaixo o programa do Google para a gente dar conta. Se provou um fiasco, porque as famílias não conseguiam usar. Então, a gente acabou migrando naturalmente para o WhatsApp para tentar minimamente ter o contato com as famílias. Ou seja, aquilo que o secretário de Educação apontou como solução não funcionou. A gente, como sempre, né, os profissionais de educação sempre buscando resolver da melhor forma, foram buscando alternativas. Então, e a gente ainda teve períodos que a gente foi penalizados, porque a gente estava usando outro programa que não o que eles indicavam, né? A gente questionou, falou, o que vocês estão apresentando não dá conta, a gente precisa resolver, né? Então, o tempo todo né, eles agindo como se a gente fosse irresponsáveis, como a gente não ouviram a gente, e tudo que eles apontaram foram, na prática, não funcionando, né? O tablet também se mostrou pífio, os alunos não conseguem, pasmem, com o tablet que eles receberam, eles não conseguem acessar a internet. Eles não conseguem fazer uma pesquisa no Google, por exemplo. Então, a gente fala, então, para que serve esse tablet? Se a criança não pode, com o tablet, né, fazer uma pesquisa que o professor, por exemplo, pode indicar. A gente está fazendo, sei lá, um estudo sobre literatura, e aí eu peço para o aluno pesquisar na internet alguns textos, né? Sim. Ele não pode, porque está travado, vem um tablet totalmente travado, ele só pode receber aquilo que o professor prepara dentro do sistema Google, né, de sala de aula, material próprio. Mas se o aluno precisar fazer uma pesquisa fora, na internet, não pode. Então, são coisas assim que a gente fica, né, enfim, impactado, né? Porque, assim, é absurdo, é muito grande os absurdos que a gente está tendo que enfrentar nesse momento, viu? Então, você levantou a questão da internet, do acesso limitado, né? A questão do tablet também. E eu acho que tem um terceiro fator, que os pais
na verdade, as mães, mais do que os pais, estavam tendendo a acompanhar, tentando, pelo menos, acompanhar o estudo do filho quando é à distância. E muitas delas também não conseguiam simplesmente fazer isso, não é? Sem dúvida. É complicado, porque tem trabalho doméstico, tem trabalho de cuidar, tem trabalho fora de casa para garantir o pão de cada dia. Enfim, é uma loucura, né? Sim, o E, que... e bom, e Não, é isso, você falou, é verdade, isso é outro problema seríssimo, porque a gente apontava também, olha, para o ensino fundamental, você não é recomendável o ensino remoto, porque a interação é importante, porque é isso, muitos pais, eles não conseguem acompanhar por conta da dinâmica da vida, né? Às vezes também por entendimento daquilo que está sendo proposto, o aluno fica, então, sozinho com os conteúdos que são postados. O professor, muitas vezes, ele não consegue, por conta da banda de internet que a escola oferta, né? Quando o professor ainda estava no trabalho remoto, Raquel, o professor colocou todo o seu equipamento, comprou celular, comprou computador, adquiriu com o seu próprio recurso, né, uma internet um pouco melhor para poder prestar o serviço. Mas na ponta, do outro lado, o aluno estava sozinho, sem conseguir ter aquele apoio do professor para poder, né, entender o assunto, desenvolver. E você imagina, né, o professor virtualmente tendo que dar conta de uma sala com 30 alunos, às vezes, no meu caso, eu sou professor de sala de leitura, e eu dou aula para todos os alunos da minha escola, que são 741 alunos. Eu não consigo fazer para esses alunos, ofertar para eles todos uma aula virtual, né? É insano, né, pensar dessa maneira, né? Então, assim, tem essas dificuldades concretas, né? E as famílias ficaram, então, desassistidas, muitas desistiram, muitos alunos nesse processo também desistiram, né? E, além disso, claro, né, vivendo os dramas que a pandemia colocou para todos, né? Assim, a gente tem, hoje, já uma ideia mais, né, precisa das perdas, né? Muitos alunos perderam parentes, perderam pais, perderam, enfim, avós, e vivendo o luto, né? E a prefeitura simplesmente ignorou tudo isso. Vem num roldão, impondo, né, a volta cada vez mais, né, principalmente agora, né, que eles querem 100%, eles têm falado, né, até setembro eles querem que a escola volte a atender 100%. Mas, no nosso entendimento, é porque eles foram realmente incapazes de dar conta das demandas, dos problemas, e agora, né, para mostrar que, olha, está tudo certo, está tudo funcionando, vamos voltar 100%, né? bom, com a taxa de desemprego do jeito que está, né, cada vez mais crescente, os pais, eventualmente, tem até quem está reivindicando que os pais possam acompanhar nas escolas o fato das escolas estarem realmente ou não adequadas e adaptadas para ter o seu filho de volta, né? E eu lembro, faz algum tempo atrás, você também estava dizendo que o professor pode, eventualmente, olhar para os alunos e exigir o uso da máscara na sala de aula. Mas se o aluno sai para ir no banheiro, como é que está a situação nas escolas? Tem gente que acompanha esses alunos? Tem sabonete, tem absolutamente todas as coisas nesses banheiros? Ou nós temos escolas diferentes dependendo... Temos Como é que está realidades isso? muito diferentes, Raquel. De fato, também esse é outro problema. Durante esse período, a gente teve um problema seríssimo com as equipes de limpeza, né? Então, assim, eu acho que eu vou só fazer uma volta aqui, né, para a gente... Todos esses principais dilemas que a sociedade está enfrentando, a escola também. O que eu apontaria três principais, assim, problemas, que é o neoliberalismo, né, as privatizações, né, esse é o principal. A questão do conservadorismo, com essa pressão, né, da ideologia de gênero, escola sem partido, essa pressão que se impõe sobre a educação, que é muito forte, né, e a própria pandemia. Eu acho que esse tripé, ele agudizou muito o nosso trabalho nas escolas, né? E aí a gente teve, nesse período,
um problema com o contrato de limpeza. Então, eles queriam que a gente retornasse para uma escola que precisaria, né, ter aumentado sua capacidade de higienização por conta da Covid, mas sem profissional. Aí eles fizeram um contrato surreal, que foi assim, contratar mães, que eles chamaram de POT, né? Contratar mães da comunidade para ajudar nisso. Que, na verdade, assim, como eles falharam com a questão do contrato de limpeza, eles fizeram um contrato meia-boca ali para colocar mães dentro da escola, entre aspas, não era para fazer limpeza, mas no geral era isso, né? E então, não, as escolas não estavam preparadas nem do ponto de vista sanitário, porque, assim, faltava profissionais para fazer essa higienização, nas trocas de aulas, né, nos espaços coletivos, nos banheiros. Então, a gente segue com esse problema. Eles refizeram o contrato, mas ainda você tem um número aquém do que é o necessário na pandemia para você ter aquela higienização necessária nos espaços, né? Então, assim, falta. O que se tem é por muito mérito mesmo dos profissionais, né? Das gestões que correram atrás. Houve até, sim, e eu não, né, não posso ser leviano, houve liberação de verba para compra de alguns materiais e adaptações, mas muito aquém também do necessário. Por exemplo, a escola que eu trabalho, como eu falei, a gente apontou para a DRE que tem um problema sério de ventilação, né? E desde então a escola não pode sozinha fazer uma reforma de janelas, por exemplo, que é o nosso caso. A escola tem um limite, se não me engano, de até R$ 7.500, que é o limite que ela pode usar de recurso próprio para fazer reformas numa escola, né? Agora, você imagina uma escola que tem 10 salas, você trocar as janelas dessas 10 salas, com certeza superem muito o valor que a escola pode usar, né? Então, a gente, infelizmente, segue dessa maneira. Então, você tem recurso, assim, para comprar sabonete, para comprar papel, para comprar álcool gel, mas que agora está faltando, né? Agora teve aquela compra inicial, mas agora a gente já está sentindo falta, porque o uso é muito intenso, né? Para a gente manter minimamente a situação de alguma maneira com controle, mas falta muito, né? Falta muito. Uhum. Você falou do neoliberalismo, não é? E a gente já começou a levantar algumas questões. Você não quer esgotar um pouco o assunto? Não, eu acho que o pano de fundo é esse, né? Assim, eu vejo que os últimos governos, eles vêm nessa toada de desmonte mesmo da educação pública para dar espaço para a exploração privada, né? Assim, então, essa é a lógica que está sendo imposta para nós, né? Então, o pano de fundo, porque eu acho que a gente, claro, está tratando aqui das minúcias, da ponta, né? Como tudo isso impacta na ponta, mas no fundo é isso, né? Esses governos, eles estão aí. Então, na pandemia, a gente viu isso. Quer dizer, quando você faz um contrato com a Google, quando você compra equipamento sem consultar os profissionais, até para saber, olha, qual é o melhor equipamento que poderia ajudar a minimizar, estabelecer uma relação com os alunos nesse período. Né? Não, com certeza não seria esse tablet que foi comprado. Né? De péssima qualidade, com muitos problemas e com a limitação tremenda, assim, para a gente poder fazer um trabalho pedagógico minimamente sério. Né? Então, a lógica é essa. Provavelmente tem, né, esquemas aí por trás, né, de favorecer empresários, e o desmonte que vem acontecendo, né? Quer dizer, o teto de gastos lá no Temer, isso já foi, né, é o roldão, é o que vem vindo para nós, né? Então, a gente tem que ter essa visão macro para entender por que isso está acontecendo, né? Tudo isso, é o neoliberalismo que está sendo imposto aí goela abaixo para nós, né? Então, o enfrentamento o que está posto para nós é que a gente precisa continuar lutando, se organizando e buscando, né, resolver esse dilema, esse grande problema nosso. Voltando para dois problemas concretos, né? Embora o governo diga que, na verdade, a defasagem escolar estava se acentuando e que precisava rapidamente voltar para as aulas, a gente sabe também que, na verdade, muitas escolas acabaram, algumas poucas escolas estavam distribuindo o lanche, né, escolar, e que muitas outras não estavam distribuindo nada, né? Como é
é que está a questão do lanche? Todo mundo que vai para a escola recebe? Todo mundo inscrito naquela escola recebe, quer esteja presente, quer não? Como é que está isso? Tá, então, Raquel, eu vou, assim, eu não vou conseguir falar agora da rede, eu vou falar um pouco da minha realidade, da minha escola, né? Ah, Durante a pandemia, aquele período mais crítico, onde a gente só estava no remoto, o governo não pensou nenhuma ação. Então, as famílias ficaram realmente desassistidas. Tanto é que nós precisamos, né, os profissionais da minha escola se organizaram e nós fizemos uma vaquinha e a gente estava comprando cestas básicas para as é. famílias que estavam pedindo, que a gente, né, por conhecer a comunidade, a gente sabe quais são as famílias que mais precisavam, né, e estava gritando essa questão, né, então, nós fizemos um movimento nesse sentido, então a gente começou a atender mensalmente algumas famílias com cestas básicas, mas uma iniciativa própria nossa, enfim. Em algum momento, inclusive, a gente precisou dizer para a comunidade, porque eles estavam achando que era o governo que estava fazendo. E a gente falou, não, infelizmente o governo... Então, o governo demorou muito para agir nesse sentido. E quando fez muito pontual. Durante toda a pandemia, período de toda a pandemia, só houve uma vez que houve compra de alimento para atender todas as famílias da escola. Só uma vez. Ou seja, é como se as famílias com uma cesta básica pudessem dar conta desse período todo. Então, foi pífio, né? E para nós chegou que foi uma doação, não foi nenhuma compra institucional mesmo da prefeitura. Então, isso ficou, né, nebuloso. Hoje, as crianças que vão no presencial, elas recebem a alimentação. Tá? Então, hoje, nesse regime que a gente está de misto, né, de presencial e remoto, as crianças que vão no presencial, elas recebem. Agora, as crianças que estão no remoto não têm nenhuma ação, como se elas não, né, nesse período, elas não têm fome, né? Então, continuamos nesse limbo. Então, esse tipo de falta de sensibilidade desse governo é gritante, né? A gente segue assim, nessa toada. Chocante. E você dá aula para crianças de que idade? Até que idade? Tá, eu pego do primeiro ano do ensino, né, o fundamental até o nono. Então, a partir de 6 anos, né, até os 15, né? Essa Certo. faixa, tá? Então, estão falando também da questão da pobreza com relação aos absorventes íntimos, né? E parece que tem alguns projetos de lei propondo a distribuição disso nas escolas, né? Eu, particularmente, eu não acho que as meninas menstruem só quando estão na escola, né? E Sem do dúvida. mesmo jeito que nas UBSs ou qualquer outro lugar de saúde, você tem camisinha que você pode passar e pegar, eu me pergunto por que não colocar aí também, né? Esse tipo de Perfeito, coisa. Raquel, perfeito. A gente tem acordo. Eu acho que isso demonstra, de novo, né, a falta de visão, ou mesmo, né, assim, o governo realmente não quer se preocupar com isso, né, de fato, seriamente, né? Porque se fosse sério, era uma questão de saúde pública. Então, você tinha que ofertar exatamente como você falou, né? Da mesma forma que você oferta camisinha, você deveria ofertar nos postos de saúde, né? Ou, enfim, encontrar caminhos que, né? Mas a gente percebeu que assim há um desmonte também dessa rede de proteção, né? O serviço social, por exemplo, a gente não vê, ele foi desmontado, a Anvisa foi desmontada, porque assim até a questão da busca ativa dessas famílias que a gente não tem contato, isso foi delegado para a escola, né? Indiretamente a gente está sendo provocado, a gente está sendo premido para fazer essa busca, né? Então, se imagina, além de dar aula no presencial, dar aula no remoto, dar aula da burocracia que eles aumentaram, eles querem que a gente ainda saia em busca dos alunos nos bairros, né? Então, é de um absurdo. Tanto é que, assim, o número de profissionais que a gente tem que está adoecendo aumentou, já era gritante antes da pandemia, já era um problema seríssimo, né? Por conta da falta de condições do espaço de trabalho, né? E dupla jornada, né? Quer dizer, hoje você tem muitos profissionais na rede que trabalham nas duas redes, trabalham na prefeitura e trabalham no estado, né? E então isso
faz com que caia a qualidade do trabalho, né? E já era um problema antes da pandemia. Isso se agudizou, porque também os profissionais de educação estão vivendo o luto, estão vivendo a pandemia, eles não estão descolados, eles não estão numa bolha onde eles também não são impactados por tudo isso. Pelo contrário, né? Os profissionais de educação têm família, têm filhos e tem que lidar também com essa dificuldade de não poder mandar seus filhos para as escolas, né? Então, tudo isso posto, não teve nenhuma ação por parte do governo pensando isso, né? Pelo contrário, hoje a gente está sendo cobrado e tem mais um fator, né? Quer dizer, a reposição da greve. Foi uma greve longa, uma greve dura, e nós estamos tendo que repor também aos sábados, né? Então, tudo isso posto é humanamente impossível de lidar, né? De dar conta. É isso. Hoje a gente está numa realidade, Raquel, que, assim, para o profissional de educação, é impossível você fazer um trabalho minimamente digno, porque você está tendo que dar aula presencial, está tendo que dar aula no remoto, e no remoto eles estão, em alguns casos, pedindo que a gente dê aula no presencial e remoto ao mesmo tempo, que eles chamam daquela aula, tem um termo, né? Não é híbrida, mas que você espelhe na internet a sua aula na sala de aula, que a gente também acha um absurdo, porque o professor não consegue dar atenção a dois grupos diferentes. Imagina você tendo que dar conta dos alunos que estão em sala e, ao mesmo tempo, dar conta dos alunos que estão na internet ali, que precisam da atenção, precisam poder ouvir o profissional com máscara, que isso é uma dificuldade concreta, né? A comunicação entre o professor e aluno ficou pior, porque o aluno fala com máscara, você não entende bem. Você fala com máscara, o aluno também não entende bem. Imagina isso e mais a aula virtual ao mesmo tempo. Então, assim, falta adjetivos para dar conta, sabe? De como é que tem seres humanos que acham que é possível, né? Que é normal, que, né? Então, é isso. Essa é a nossa realidade nesse momento. Ô, de louco. Eu lembro que você é casado com uma professora também e tem 2 filhos em idade Três. escolar. 3 filhos. E 3 filhos. E que, uau, como é que vocês conseguem conciliar essas coisas todas? Me conta. A gente está tentando manter a sanidade, mas não é fácil. Há muitas perdas, né? Mas a gente decidiu, Raquel, cuidar da saúde mental, cuidar da sanidade. Então, essa é a nossa principal preocupação, né? E porque os conteúdos pedagógicos, a gente sabe que é possível recuperar. Então, que isso é uma questão que esse discurso de dizer que as crianças perderam, que tem coisa, isso é um absurdo. Porque, assim, o pedagógico, a educação, né, a formação, né, o conhecimento a gente recupera. A criança ela é capaz, né, depois de recuperar isso. O que você não recupera os traumas, né? Então, isso que é preciso cuidar, que é preciso evitar, tanto dos alunos como dos profissionais. Então, nesse momento, a gente não está muito preocupado mesmo com o conteúdo, né, do aprendizado deles. Se isso, né, for prejudicado em detrimento de cuidado da saúde, precisar, assim, não ficar tanto tempo em tela, né, diminuir um pouco o volume de aulas, a gente vai fazer, né? Porque é isso, a gente entende que nesse momento a gente precisa cuidar da pessoa, né? Cuidar do humano, que é isso que isso você não recupera, né? Os traumas que, né? Enfim. Perfeito. Perfeito. Agora, o Estado diz que 51% dos profissionais de educação já receberam a segunda dose ou uma dose única, né? 51%. Isso quer dizer que 49% ainda não receberam as 2 doses, né? É Isso. praticamente metade. Mas eu sei também que o Estado pode receber uma multa de 50 mil por dia, com limite de 500 mil reais, podendo ser renovada eventualmente. Então, na verdade, entre multa e a garantia das 2 doses e do intervalo necessário, eles acabam optando pelo próprio bolso, não é? É isso, Raquel, é mais esse absurdo, né? Assim, por isso que a Aham. gente defendeu o tempo todo, assim, a volta só com, né, com todos, né, imunizados, até porque a gente sabe que mesmo assim,
não é garantia de, porque a gente viu que professores até com as 2 doses, nesse ambiente onde você não tem um controle, não tem as crianças vacinadas, e elas são vetores de transmissão muito grande, você continua, né, em risco. E você compromete a sociedade, porque aí você permite que as novas cepas vão continuar surgindo, né? Então, assim, de fato, o que eu acho que é mais gritante é que, assim, no Brasil, infelizmente, para além desse governo que já ficou claro qual é a desse governo, né, do Bolsonaro, que ele, sim, não estava nem um pouco preocupado, os governantes, aqui, pelo menos no estado de São Paulo, né, e o prefeito, eles também seguiram a mesma lógica do governo federal, porque, assim, eles podiam ter dado uma outra dinâmica para o controle da pandemia aqui em São Paulo, né? Claro que a gente sabe que isso depende também, de um modo geral, do país ter o controle, né? A gente viu aqui o prefeito do interior, eu esqueci o nome dele, que deu um exemplo, fez lockdown algumas vezes, enfim, para tentar controlar, né? Que peitou com toda a crítica que ele sofreu, né? Mas ele fez o que era devido ser feito. Aqui em São Paulo, não, né? No estado também não, né? Então, você tem aí muito discurso, muito blá, 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 né? Se apoiando no Butantan, que o Dória quis privatizar, que é isso, né? Um pouquinho antes da pandemia, ele estava com engatilhada a privatização do Instituto Butantan. Aí veio a pandemia, houve a produção da vacina, e aí ele quis capitalizar em cima disso. Mas a gente sabe qual é a dele. E na prática ele não fez nada, absolutamente nada de sério para ter o controle da pandemia. Pelo contrário, a gente tem esse secretário de Educação falando a todo momento, durante toda a pandemia, jogando essa pressão sobre os profissionais de educação. Olha, tem que voltar 100%, tem que voltar. Em momentos que não podia nem ser pensado em volta, era para pensar como é que você pode melhorar o controle da pandemia, como é que você faz mais testagem, como é que você faz lockdown, né? E aí essa lógica privatista, essa lógica neoliberal se impondo, né, sobre as políticas, né? E você levantou alguns cuidados que têm que ser tomados. Os infectologistas também dizem que, para um retorno seguro, né, você tem que ter, além dos protocolos básicos contra o coronavírus, né, a boa ventilação, que você já levantou, testagem em massa e máscaras mais eficazes, como a PFF2. Vocês têm máscara mais eficaz? A gente, depois que a gente brigou muito, Raquel, começaram a vir, mas muito insuficientes na quantidade que a gente precisa, né? Tá. Então, o que os nossos professores estão tendo que fazer? As que estão vindo, inclusive com qualidade questionável, ontem mesmo eu me machuquei 2 vezes com uma das que vieram, porque ela vem com arame, então a gente precisa usar ela bem presa, né, ao rosto, e ela acaba machucando, né, um pouco a gente. Então é isso, é material de qualidade duvidosa, em quantidade insuficiente, tanto é que a gente precisa chegar e seriam máscaras para descarte depois do uso, mas a gente está tendo que reutilizar e às vezes comprar ainda com o próprio recurso para ser suficiente para o número de aulas que a gente precisa dar e para as trocas necessárias que a gente precisa fazer. Então, o governo não nos atende adequadamente também nesse quesito, né, dos itens de segurança. E testagem também não? Não, testagem aí é pior ainda, Raquel, porque quando o protocolo diz, quando um professor é identificado com COVID, os contactantes também teriam que ser testados. E a gente percebeu que isso não está acontecendo. Então, na teoria é isso, na prática, quando você chega no posto e fala, olha, eu tive contato com um profissional que está com Covid, né? Fez o teste, está comprovado que está com Covid. Ah, não, no protocolo, não, aí o posto de saúde não te testa mais, né? Ele fala, não, tem que esperar se tiver sintomas. Então, assim, não tem um controle efetivo, né? E eu fiz uma pesquisa empírica na minha escola com os meus alunos. Como eu falei, eu tenho 700 e poucos alunos, não consegui ainda ter contato com todos eles, mas eu tive contato com uma parte considerável desses alunos. E para todos eu tenho perguntado, né, para eles quais tiveram contato com Covid, os que apresentam, falam, olha, meu pai teve, minha mãe teve, né? Eu pergunto, e você foi testado? Não, não fui testado.
Então, mesmo no núcleo familiar, quando o pai ou a mãe teve Covid, né, foi no posto, testou, as pessoas, os familiares não foram testados. Isso foi geral, assim, não teve um caso que eu peguei onde... Aí a criança falou, aí eu perguntava para a criança, mas você teve Covid? Ela falou, não, não tive. Eu falei, mas como é que você sabe se você não foi testado? Aí ela fica, aí ela pensa, bom, é verdade, eu não fui testado, né? Sim. Então, Ah, não. Então, infelizmente, a testagem, que seria um instrumento importantíssimo, né? Porque a gente viu que teve países que só com a testagem conseguiu fazer um controle muito, muito, muito efetivo, né? Da pandemia. Aqui, infelizmente, isso não foi uma política pública. uhum. Até janeiro, parece que o país, aqui o Brasil, registrou 40 semanas de fechamento das escolas. E no resto do mundo, a média foi de 22 semanas. Mas a gente sabe também que o atraso com relação à vacinação, a compra de vacina, não precisa uma gripezinha, né? Deve ter favorecido absolutamente isso tudo, não é? Perfeito. Acho que você já deu a linha. Acho que é isso, Raquel. E você Tá. vê, eles ficam nessa corrida para querer abrir, justamente para não ficar tão atrás, mas eles não fizeram nada daquilo que os outros países fizeram para justamente criar as condições para uma abertura, né? Porque é isso. O que a gente vem apontando é exatamente essa incoerência, né? Não fizeram nada para evitar, para criar as condições para uma abertura mais rápida, porém forçando a uma abertura mais rápida, né? Ou sem condições, né? Então, esse é o estado da coisa. Pois é. Doutor Mauro, o senhor quer fazer uma pergunta, por favor? Vamos ver se o Mauro nos ouve ou Eu se estou ele está ouvindo, sim, ocupado. estou ouvindo. Você sabe, Reinaldo, que você trouxe aí questões bastante importantes, né, da questão vamos dizer, da dúvida em estar fazendo a aula presencial, as condições mínimas que tem para que isso possa ocorrer. Eu acho que você deixou claro, né? Às vezes que o governo nem sempre atende a essas necessidades e meio joga não é nem na sorte, né? Porque é uma coisa porque como a gente não sabe detalhes e vamos dizer o basal agora já sabemos mais, mas no passado não sabíamos tanto. Então, a gente muitas vezes é jogado aos leões sem as condições mínimas, né? E acho que é uma coisa muito séria isso tudo que você falou. E eu acho que isso tem que vamos dizer, esses estudos, essas coisas que vocês estão fazendo devem continuar, porque a gente sabe que muita coisa ainda vai acontecer, não está tudo esclarecido. Tem aí variantes que estão surgindo e, né, que a gente não sabe que impacto isso vai ter, né? E particularmente, e você que está do primeiro ano para frente, né? Assim, são pessoas um pouco maiores, esse grupo está começando a ser vacinado agora. Então, eles são grandes transmissores, vamos dizer, da doença. Então, e aí é evidente que acho que tudo isso que você falou tem que continuar e essa luta continua, né? Sem Então, dúvida, assim, Mauro. eu quis fazer essa colocação, não é bem uma pergunta, mas é só para constar. Não, maravilha, mas é importante mesmo, acho que você tem razão. A luta tem que continuar porque, infelizmente, a situação é dramática mesmo, né? E isso que você falou, até eu lembrei que eu vi agora recentemente um estudo da USP dizendo do perigo agora que a gente tem em setembro de ter de novo surto, né? De um aumento por conta das novas cepas. E o nosso medo é constante, né? Quer dizer, essa tensão os profissionais de educação estão trabalhando com medo mesmo, porque é isso, É as isso. crianças não foram vacinadas, a gente tem medo da contaminação. Na minha escola agora, essa semana, uma professora se contaminou, né? E a gente fica sem saber exatamente aonde, quer dizer, há o risco de ter sido dentro da escola, há o risco de ter sido É, e, eu, no trajeto. e aí, Reinaldo, pois eu tenho um paciente meu que relatou exatamente isso. Uma classe foi fechada por contaminação. E aí, assim, e as escolas também não estão divulgando, não está havendo transparência dessas comunicações, né? Porque isso tem que ser muito transparente, é questão de segurança em saúde, né? Então, Sem dúvida. Durante a greve, Mauro, a gente fez uma ação de pesquisar aqui na DRE Butantã
A gente fez um levantamento nosso dos profissionais, assim, por conta e risco, porque, de fato, a DRE fica dificultando, inclusive, o acesso a essas informações, né? Mas, assim, os números, no nosso levantamento, eram números, assim, preocupantes, né? Do número de contágio nas escolas, já com toda a restrição e toda aquela... e a gente ainda em greve, né? Porque, assim, a greve foi, como ela foi muito longa, os profissionais foram, né, tendo dificuldade de manter, porque, assim, muitos, como eu falei, eles trabalham em duas redes, então a reposição fica quase inviável depois, né? Que é o que a gente está vivendo agora, o drama de ter que repor nessa conjuntura totalmente adversa. Então, os números eram preocupantes, com muito poucos profissionais nas escolas. Agora, com essa forçação de volta, realmente é uma bomba relógio. Assim, É eu isso aí. falo para você, porque as escolas não estão preparadas, a situação não está controlada, a gente tem essa nova cepa, então esse estudo que diz que setembro pode ser realmente um período muito dramático, quer dizer, está dado, né? É isso. Tá perfeito. E qual seria a solução, gente? Pô, a atitude correta hoje? Não sabemos. Raquel, A vai Raquel lá, Mauro, perfeita não sabemos. ajuda aí. Está sendo ainda muito discutido, acho que em todos os meios, né? No meio da saúde, no meio entre os professores, os pedagogos, que também tem outro lado que a gente tem que... A gente sabe que as crianças e os alunos estão muito prejudicados, né? A gente sabe que vai haver muito retrocesso, muita dificuldade. Então, a gente tem que saber qual é o ponto em que a gente deve retomar. Eu acho que a gente não deve retomar full, quer dizer, como se não houvesse amanhã, né? Eu acho que tem que ser, pode até haver um retorno, mas com muito cuidado, com distanciamento, todo mundo com máscara, né? Eu acho que tem que haver esse cuidado, não pode ser um liberou geral como está aparecendo. Parece que não tem amanhã, né? Parece que acabou a pandemia, eu acho que não é bem isso ainda, né? Isso me chama muita atenção, Mauro. Assim, eu sinto isso mesmo, que, de modo geral, parece que o que está colocado é que se a pandemia acabou, né? E não é isso, quer dizer, a gente tem um problema sério. As crianças têm dificuldade mesmo, até elas, assim, as que vêm com máscara têm dificuldade de se manter, é um aprendizado. E falta também máscara para as crianças, isso é importante você dizer, né? Dizer que muitas crianças, às vezes, ela vem com a mesma máscara durante, né, 2, 3 dias, né? Que é um problema seríssimo isso, né? Porque, assim, a criança não tem mesmo, as famílias não têm recurso para comprar as máscaras suficientes. Quer dizer, a realidade da escola pública é uma realidade muito, muito particular, que precisaria uma ação muito... Agora, Mauro, eu confesso para você que, assim, eu acho que a recuperação do que as crianças estão perdendo nesse momento, e perdendo em parte, é possível e tranquilo de se recuperar, e os profissionais de educação, eles estando bem apoiados naquilo que seria necessário, eles conseguem fazer isso em questão de 2, 3 anos, né? Você consegue pensar um plano de o que você não recupera é forçar agora essa volta nessas condições e todos esses problemas que você está gerando em função de uma volta forçada. Isso é muito, que eu acho que é perigoso e ruim, né? Até de ter um novo surto, né? De ter mais mortes, Claro, porque assim, claro, o luto está dado, né? E é um problema, a gente está tendo que lidar com isso, né? E os profissionais de educação, eu acho até que a gente tem na rede bons profissionais de educação, pessoas extremamente comprometidas, que quando precisa se envolve e vão lá e mostram o seu valor, né? O que a gente não tem é uma política de fato pensada para esse momento, né? Isso não tem. Esse governo não pensou nada, não dialogou com aqueles que poderiam apontar caminhos, né? É claro que eu não sou, quem sou eu para dizer quais seriam os caminhos, mas com certeza os profissionais de educação podem apontar caminhos, né? Poderiam apontar caminhos muito melhores do que está sendo feito agora, do pouco que está sendo feito e muito mal e porcamente. Uhum. Perfeito. Gente boa, nosso programa chegou ao fim, né? Muitíssimo obrigado, Reinaldo, pela presença. Eu que agradeço. Obrigada, Mauro, pelas perguntas e voltamos na semana que vem. Você quer dizer tchau? Então, eu quero só dizer né, do prazer de estar aqui com vocês, batendo esse papo. Eu acho importantíssimo o trabalho que vocês fazem. Eu assisti o da semana passada, né, com a Ângela.
E houve uma... Só para dizer, né, o CADES, eles cancelaram a eleição, né? Não sei se vocês Sim. estão sabendo, já estava sendo apontado, né, as incongruências, quer dizer, é isso, né? Esse governo tem falhado em tudo, né? Aquilo que é sério, que deveria ser feito, né? É mais uma amostra da incompetência desse governo, infelizmente, que a gente tem aí. Mas é isso, eu quero dizer do meu prazer de estar aqui com vocês, da importância desse programa para as lutas, né, que a gente precisa travar aí. Então, é isso, um abraço grande